Na última quinta-feira, moradores do Rio viveram uma manhã de terror. Trabalhadores e crianças a caminho da escola ficaram encurralados em ônibus, carros e atrás de muretas da principal avenida da cidade. Eles tentavam se proteger de um tiroteio intenso entre a polícia e traficantes. 3 pessoas inocentes morreram. Os bandidos ocupam o Complexo de Israel, um conjunto de favelas, onde um traficante se cerca de conforto, enquanto persegue e pune quem não pratica a mesma religião que ele. Então, tá vindo dali, tá vindo daqui. Eu acho que vou ficar atrás da mureta. E a bala tá comendo aqui do outro lado da Brasil agora. Sai até do carro. Aí, tá pertinho, ó, tá pertinho. Pegou no ônibus, cara! O bagulho não é tão fácil aqui, não. Só quem é carioca pra viver essa adrenalina aí. Moradores aterrorizados na principal avenida da segunda maior cidade do país. Para de gritar, em nome de Jesus, calma. Sai do ônibus, pô! Sai do ônibus! Brasileiros obrigados a interromper o caminho para o trabalho por causa da violência. É o fim do mundo, gente. É um absurdo. A gente não pode conseguir chegar porque a gente tá vendo uma violência. A busca por um abrigo nessa hora é para não morrer. Mas onde se proteger de balas que pareciam vir de todos os lados? Tá pertinho, mano. Nem todos vão conseguir. Rio de Janeiro, quinta-feira. Na Avenida Brasil, por onde passam 250 mil veículos por dia, a polícia entra numa comunidade atrás de cargas roubadas. Mas este território, como muitos outros na cidade, tem dono. Os traficantes do chamado Complexo de Israel fazem os policiais recuarem, disparando tiros durante quase 2 horas. Numa tática cruel e covarde, atiram intencionalmente contra quem estava na avenida. Nessa imagem, dá para ver um bandido atirando em direção ao asfalto. No meio do fogo cruzado, o trânsito parou. Os trens não circularam. Vidas pararam. 3 inocentes morreram. 3 trabalhadores. 3 pais de família baleados na cabeça. Paulo Roberto de Souza, de 60 anos, motorista de aplicativo. Renato Oliveira, de 48, funcionário de um frigorífico que estava dentro de um ônibus. E Geneilson Eustáquio Ribeiro, de 49, que entregava merenda escolar de caminhão. Fomos à casa dele, onde vivia com a mulher e 2 filhos. A caçula tem 10 anos. Ele era um homem amável, feliz da vida. Chegava daquela escada ali já cantando. Eu falava pra ele, amor, você é muito feliz. Mesmo devendo, mesmo com carro velho, feliz da vida. Sonhador. Entendeu? E como vocês ficam sem ele agora? Sem palavras. Sem palavras. E eu tô segurando a onda por causa da minha filha. Complexo de Israel é o nome dado a um conjunto de favelas na zona norte do Rio, que foi criado por traficantes da facção Terceiro Comando Puro. Os criminosos dessa facção, que disputam áreas com o Comando Vermelho, conseguiram expandir o domínio sobre territórios na região durante a pandemia. Hoje comandam 5 favelas. De um lado da Avenida Brasil, Vigário Geral e Parada de Lucas. Do outro, Cidade Alta, Pica-Pau e 5 Bocas. Eles controlam, inclusive, praticamente todas as ruas dos bairros no entorno das comunidades. Como todas as facções criminosas, impõem uma rotina de medo e violência aos mais de 130 mil moradores que vivem ali. Mas vai além. No Complexo de Israel, religiões diferentes da seguida pelo chefe do tráfico não são toleradas. O Complexo de Israel ganhou esse nome numa referência bíblica à terra prometida para o povo de Deus. A estrela de Davi está espalhada pelas favelas. Existe até um neon no alto de uma caixa d'água de uma das comunidades. E é uma exigência do homem que é o dono dessa área, Álvaro Malaquias Santa Rosa, o traficante Peixão. Esta é uma das fotos mais recentes dele. É um dos criminosos mais procurados, com 7 mandados de prisão. Peixão se diz evangélico e usa o terror e a fé para demonstrar poder. Apesar da mãe ter sido umbandista,
não permite a prática de religiões de matrizes africanas nas comunidades. E já proibiu igrejas católicas de realizarem celebrações. E mandou retirar as imagens de santos. Neste vídeo, um traficante da facção dele aparece agredindo violentamente uma freira. Se você não compactua, se você não está junto, não adere, né, ao novo comando e às normas que são estabelecidas, muitas vezes você é expulso ou você é assassinado. Né? Nesse caso, você tem também uma nova expressão, uma nova dimensão, que é uma certa violência vinculada a práticas de não adequação à sua linha religiosa adotada nesses territórios. Um documento a que o Fantástico teve acesso com exclusividade mostra que não é só com violência que os traficantes do Complexo de Israel subjugam moradores e aumentam o domínio sobre a região. Eles também usam dinheiro para comprar a cumplicidade de policiais corruptos. A planilha de pagamentos de propina é de 2020, justamente quando o Peixão aumentou o controle sobre as favelas. Na contabilidade do tráfico, a palavra que significa propina é arrego. Nela, aparecem os valores pagos a policiais. Só numa semana daquele ano, foram R$157 mil. O PM Bigode Grosso foi quem levou mais, R$40.800. Quem se opõe à quadrilha pode pagar com a vida. Um levantamento na Polícia Civil mostra que o grupo de Peixão é suspeito de desaparecer com pelo menos 28 pessoas desde 2017. Até hoje, ninguém foi encontrado. Nas ruas, além de barricadas, os criminosos abriram valas enormes para impedir a passagem da polícia. Muitas vezes, nem o carro blindado da PM consegue passar. A TV Globo já mostrou que a facção também instalou câmeras em todas as favelas para vigiar tudo o que acontece, inclusive a chegada de policiais. Nesta foto, o traficante aparece operando um drone. E uma investigação recente da Polícia Civil revela que o chefe do tráfico tem nas mãos o monitoramento de todas as imagens. No último dia 10, as polícias militar e civil entraram numa das comunidades para tentar prender o traficante, mas ele fugiu. A polícia acabou descobrindo como a exploração desses territórios e das pessoas que vivem nele financia luxo e bem-estar, exclusivos para criminosos. Em Parada de Lucas, Peixão é dono de 2 imóveis confortáveis. O lucro com o crime também paga vaidades. Num dos locais, há uma academia bem equipada, sauna, piscina e até uma lagoa artificial com areia e coqueiros, onde se pode usar pedalinhos. Enquanto o Peixão se esconde em lugares assim, os traficantes comandados por ele estão dispostos a matar ou morrer numa guerra em que os moradores do Rio se tornam alvos. Pedro gravou com o celular os momentos de horror na Avenida Brasil. O tiro tá vindo da onde, cara? Ai, sim. Um dia depois, ainda lembrava o medo que viveu. Desespero. O desespero, as balas batendo nos lugares. Uma sensação de desespero, um terror. E no momento só podia imaginar que eu poderia sair dali também sem vida. Para muitos moradores, essa semana vai ser difícil de esquecer. Um dia antes do que aconteceu na Avenida Brasil, o Rio de Janeiro já tinha assistido a cenas de selvageria no Recreio, bairro da zona oeste da cidade. À luz do dia, torcedores do Peñarol, o time uruguaio que veio ao Rio jogar a Libertadores contra o Botafogo, provocaram mais de 1 hora de baderna pelas ruas. Saquearam, vandalizaram, atacaram banhistas e atearam fogo em veículos. No tumulto, um grupo de brasileiros também saqueou e incendiou um ônibus de turismo dos uruguaios. Policiais do batalhão especializado em policiamento de estádios não conseguiram conter a confusão e chamaram reforço. A selvageria durou quase 1h30. Só depois a PM conseguiu controlar a multidão. 280 pessoas foram detidas. 22 uruguaios continuam presos. A Secretaria de Segurança Pública admitiu que errou no planejamento e demorou para mandar reforços que pudessem conter os torcedores. Acho que nós subestimamos aquele efetivo que estava ali de policial, achando que ele poderia agir e conter, pelo menos no que diz respeito a esses 3 ônibus que estavam parados na orla. Na operação no Complexo de Israel, a polícia também admitiu que não tinha dados de inteligência para prever o tamanho da reação dos criminosos.
Mas o governador do Rio nega falhas na política de segurança pública. Não, nessa questão, nós temos certeza que foi porque nós chegamos muito próximo de um dos líderes. E a gente tem que entender que dessa vez não foi um confronto. Dessa vez foi terrorismo. A operação estava acontecendo dentro da comunidade e eles foram lá na avenida atirar inocente. Cláudio Castro defende uma ação conjunta de prefeituras, do Estado e do governo federal para enfrentar as facções criminosas. E diz que sem medidas como o monitoramento constante da movimentação financeira das quadrilhas e do controle da entrada de armas e drogas pela fronteira, essa pode ser uma guerra perdida. O governador quer dividir a responsabilidade. Nenhum Estado sozinho vai conseguir retomar o território, porque eles são fortemente armados. Cada vez que a polícia entra, o que está acontecendo é uma reação mais forte. Os estados estão sozinhos no combate à criminalidade. Não são 200 homens da Força Nacional que vão resolver meu problema aqui. O Ministério da Justiça e Segurança Pública disse em nota que não tem medido esforços para auxiliar os estados, especialmente o Rio de Janeiro, no combate à criminalidade. E que marcou uma reunião no Rio na próxima terça-feira. A nota diz ainda que o ministro Ricardo Lewandowski tem atendido a todos os pedidos do governador Cláudio Castro de renovação da permanência da Força Nacional no estado. O Ministério informou que apresentou ao presidente Lula uma proposta de emenda à Constituição para dar mais poderes à União nas ações de segurança pública. Não pode mais acontecer isso. Pessoas sendo mortas, pessoas trabalhadoras, de bem. Meu irmão, um rapaz ótimo, de coração enorme. Todo mundo gostava do meu irmão. Agora tá aí, deixou aí 2 filhos, uma esposa. E como é que fica, gente? Todo dia tá acontecendo, todo dia tá morrendo, só trabalhador. A gente sai cedo para trabalhar, não volta. Você tá esperando seu marido chegar, aí de repente você chega com a notícia. Ah, seu marido foi baleado. E aí fica impune. Em relação à planilha de pagamentos de propinas supostamente feitos por traficantes do Complexo de Israel, a Polícia Militar disse em nota que há uma investigação em andamento na Corregedoria Geral da Corporação e que essa investigação está sob sigilo. Também em nota, a Polícia Civil disse que investiga e atua no combate aos delitos praticados pelos traficantes do Complexo de Israel. A nota, porém, não responde ao nosso questionamento sobre o pagamento de propina a policiais. Às 19h56, horário de Brasília, estamos de volta com a eleição de segundo turno em 51 cidades brasileiras. Vamos ver como foi o domingo de votação. Quase 34 milhões de eleitores aptos a votar no país. Um público de fazer inveja aos museus mais famosos do mundo diante dos desenhos das crianças nas escolas. Que desejos eles pintam? Respeito. É isso, tá vendo? Elas estão aprendendo com a gente, tudo isso. A gente aprende mais com elas do que com elas com a gente, entendeu? Em todas as regiões do país, pequenos cidadãos assistiram à construção do futuro das cidades. Hoje dividiram o voto ali, cada um pôs um numerinho para mim. E em João Pessoa, o TRE montou uma sessão especial infantil para experimentar esse princípio básico da democracia. As crianças puderam até escolher entre alegria, amor e paz. Esse sim, tá? Você votou em quem hoje? Amor. Importante, né? Principalmente ensinar a eles a importância do voto, né? Aquilo que a gente conquistou lá atrás, né? E hoje a gente poder vir votar, é importante. O domingo foi uma aula nos 51 municípios com segundo turno. Na Grande São Paulo, com mais de 12 milhões de eleitores aptos a votar, o tempo fechou. Mas com chuva ou sol, o clima foi de tranquilidade nos colégios eleitorais do país. A maior parte dos brasileiros que voltaram às urnas nesse segundo turno não levou mais do que alguns minutos para votar. Em Canoas, no Rio Grande do Sul, seu Olivan se preparou para um grande evento. Minha roupa, essa aqui é só de votar. Essa aqui é só para votar. Já votei na outra eleição com essa. Cheguei em casa, tirei, botei no guarda-roupa. Hoje eu votei de novo. Né? Cheguei em casa, agora tiro. Na próxima eleição ela vai de
de novo, né? Em Manaus, a roupa dessa eleitora era carregada de significado. A gente faz questão de vir desse jeito, do nosso jeito, né? Para que todos vejam que nós também lutamos por uma democracia, lutamos por direito de vida dos povos indígenas, da população em geral, né? O compromisso fez esse casal se superar. Com a ajuda de uma intérprete, Floriano e Maria Luísa voltaram a atuar como mesários na sessão em Aracaju. Então, a gente veio trabalhar no primeiro turno, foi uma experiência, um aprendizado. Hoje a gente já está conseguindo mais. Cada eleitor, um voto. Cada voto, um desejo para o futuro. Como eu falo sempre, né, que vença o melhor para nós. Então, a vontade do povo e que assim seja. Noite de domingo pede aquela pizza clássica e aí vem a pergunta, com ou sem azeite? Olha, Maju, com azeite está cada vez mais caro, viu? Até na Europa o azeite de oliva virou artigo de luxo. Aliás, foi por lá que começou essa alta nos preços e é também de lá que virá a solução. Onde quer que a gente jogue esse óleo amarelo esverdeado, o prato ganha outro sabor. Salada para mim tem que ter azeite, né? Que é muito bom. E ainda é um superalimento com benefícios para a saúde reconhecidos pela comunidade científica, que afirma: o azeite é anti-inflamatório, previne doenças cardiovasculares, diminui o risco de diabetes e ainda ajuda na proteção do cérebro, combate a depressão e melhora os sintomas de artrite. Eu uso azeite até na farofa. Azeite fica bom em tudo, né? Fica bom em tudo, é verdade. Mas esse sabor tão especial tem um preço e ele é alto. Segundo o IBGE, o azeite de oliva ficou quase 50% mais caro de um ano para cá, que não é novidade para os consumidores que comprovam esse índice no dia a dia, nos supermercados e lojas. E aí, de aumento em aumento, mais gente vem tomando a decisão de deixar o azeite na prateleira mesmo. Eu cortei o azeite do meu orçamento. Tá boicotando o azeite? Estou boicotando o azeite. No restaurante, as planilhas de compras do Elivar comprovam o que todo mundo sente no bolso. Pagávamos anteriormente, há um ano atrás exatamente, R$ 27,30 por cada garrafinha. Hoje o preço está R$ 44,00, 60% a mais de valor. E com um detalhe, aquela garrafinha que comprávamos com 500 ml diminuiu para 450. Uma garrafinha de azeite em cada mesa hoje é inviável. Inviável. Em São Paulo tem pizzarias tirando até a azeitona da tradicional pizza portuguesa. Mas olha só a fartura de azeite português na preparação dos pratos e nas mesas deste restaurante carioca. Inevitavelmente, a conta fica mais cara. Um prato desse de bacalhau leva no mínimo 100 ml de azeite para a preparação desse prato. E aí, mediante o custo, ele é diluído no prato. Afinal de contas, por que o azeite é tão caro? Quem conta pra gente é o nosso correspondente em Portugal, Leonardo Monteiro. A verdade, Renata, é que o azeite nunca foi um produto barato. Uma oliveira pode levar de 3 a 10 anos para dar os primeiros frutos. E depois desse tempo todo, ainda são necessários de 8 a 10 quilos de azeitona para produzir apenas 1 litro de azeite. O que nós gostamos de dizer é que o azeite é o suco da azeitona, portanto nós não temos aqui mais nada. Os processos são todos processos mecânicos, não há adição de qualquer tipo de produtos. O que está por trás da qualidade do azeite é, sim, o estado sanitário das oliveiras e as variedades que constituem cada lote de azeite. Aqui na Europa, muita gente já está chamando o azeite de oliva de ouro líquido. E está cada vez mais comum aqui nos produtores de azeite de Portugal e da Espanha o olivoturismo, que é mostrar para o público essa transformação da azeitona em azeite. E claro que esse processo termina com uma degustação. Foi muito boa a experiência, os azeites são de primeira qualidade. Eu acho que o futuro do azeite, o futuro do olival, é transformar o setor num segmento muito semelhante ao do vinho, com produtos de alta excelência e que conseguem satisfazer os interesses do consumidor.
caro por natureza, o que fez o preço do azeite disparar esse ano no mundo todo e não só no Brasil foi a seca que atingiu Portugal e Espanha nos 3 últimos anos. A oferta a nível global caiu muito, foi para menos de metade. Sendo que a demanda não alterou, o preço acabou por disparar, acabou por aumentar muito. Pois é, aumentou tanto que hoje tem supermercado em Portugal colocando até proteção antifurto nas garrafas de azeite. E olha, enquanto o preço não cai, fica todo mundo procurando uma promoção, um bom desconto, e o consumidor precisa ficar atento, porque tem enganação no mercado. Pois é, olha, só este ano o Ministério da Agricultura proibiu a venda de 27 marcas de azeite que, além de estarem irregulares, eram um risco à saúde. Nós estivemos no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, em Porto Alegre, para saber como são feitos os testes para detectar fraudes no azeite. No laboratório, o primeiro teste que nós fazemos é verificar se ele é autêntico, se ele tem a identidade clara de um azeite de oliva, para se verificar se aquele azeite não tem adição de outros óleos, geralmente óleos vegetais. A análise sensorial também é fundamental. A gente usa de 8 a 12 avaliadores, que avaliam por princípios de olfato e de paladar, atributos que são esperados num azeite de oliva. Se já nessa etapa preliminar ele se revela um produto fraudado, a autoridade da fiscalização já vai interceptar esse produto, vai apreender essa mercadoria e vai continuar com um processo que culmina até com um processo penal junto ao Ministério Público, porque fraudar alimentos é um crime. Crime que traz riscos para a saúde. Porque a gente não sabe as condições que esse produto foi manipulado, não há controle de qualidade. E como é que dá para saber se o azeite que a gente vai comprar é fraudado ou não? O Ministério da Agricultura tem algumas recomendações. A primeira é ficar de olho no preço. Se tiver muito mais barato do que você encontra nos mercados, é um mau sinal. Outras dicas, evite comprar a granel. E fique sempre de olho no rótulo, porque aí você checa a validade e você deve preferir os azeites envasados mais recentemente. Eu acho que a dica mais importante é que não custa dar uma pesquisada na marca antes de comprar, porque aí você pode ver se faz parte da lista que já foi proibida ou se está na lista dos produtos falsificados. É fraude, é preço alto. Não tá fácil a vida para os amantes do azeite, mas eis que surge uma luz lá em Portugal. A boa notícia é que depois de 2 safras ruins, a produção de azeite aqui na Europa deve crescer em 50% e os preços devem baixar. Acredito que vai haver mais azeite disponível para os consumidores, o que significa também que existe a perspectiva que o preço possa ajustar um pouco mais por baixo. O preço deve cair só no ano que vem, que é quando a safra que está sendo colhida agora chega ao mercado. Se baixar, eu volto a comprar. E se não baixar? Aí eu corto o azeite das minhas refeições. Mas tem sempre opções, dona Conceição. Eu tenho a possibilidade de comprar, por exemplo, um óleo de canola. E esse óleo de canola, eu não preciso usar ele para tudo. Eu posso, na verdade, priorizá-lo para o tempero das minhas saladas. A gente usa o que pode, né? Manteiga, margarina, às vezes o óleo vegetal, talvez para você fritar alguma coisa, fazer alguma coisa, mas o azeite mesmo... Azeite de abacate é um produto que promete. Eu já tive a oportunidade de experimentar, o sabor é muito bom, né? Enquanto o azeite não cai, a dica é economizar no uso desse líquido tão precioso. A página do G1 na internet lista as 12 marcas de azeite retiradas do mercado essa semana. Para saber mais, aponte o celular para este QR Code aqui na tela. O líder supremo do Irã comentou hoje os ataques de Israel ao país. O Ayatollah Ali Khamenei disse que Israel cometeu um grave erro e que a importância do ataque da madrugada de sábado não deve ser minimizada nem exagerada. Khamenei falou que a resposta iraniana ainda vai ser decidida. Em Jerusalém, o primeiro-ministro de Israel foi hostilizado durante uma homenagem às vítimas dos atentados de 7 de outubro do ano passado. Parentes dos mortos interromperam o discurso de Benjamin Netanyahu e foram retirados do local.
O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, declarou ter sido alvo de uma tentativa de assassinato. Morales divulgou um vídeo dele mesmo fugindo de carro. O ex-presidente fala ao telefone: "Estão atirando, estão querendo nos prender." Depois, o carro para de forma abrupta. Morales e a equipe trocam de veículo às pressas. Eles seguem viagem e, na sequência, o vidro da frente do novo carro é alvejado 2 vezes. O motorista continua dirigindo com um sangramento na cabeça. Num segundo vídeo, Morales mostra que as balas atingiram outras partes da caminhonete. Ele acusou agentes de segurança do estado de tentarem matá-lo. O atual presidente da Bolívia, Luiz Arce, pediu a abertura de uma investigação detalhada sobre o caso. E agora a gente fala do acidente que matou 9 pessoas no domingo passado, lá no Paraná, entre elas 7 jovens remadores. E nós conversamos com o único sobrevivente. A carreta desgovernada que causou a tragédia tinha parado pelo menos 3 vezes por problemas mecânicos naquele mesmo fim de semana. O Fantástico teve acesso exclusivo a imagens das câmeras da rodovia e aos depoimentos dos envolvidos. Meu nome é Nicolas, tenho 30 anos. Estava descendo a Serra do Garuva e meu caminhão ficou sem freio. Tentei ligar o freio motor, não segurou, o caminhão se apagou. Tentei engatar, pegar no tranco, não pegou e foi isso que aconteceu. Infelizmente eu bati num carro numa van. Essas imagens mostram o momento exato antes da colisão da carreta na van que levava de São Paulo para casa a equipe de remo de Pelotas. O acidente foi bem aqui nesse trecho de serra, a 80 quilômetros de Curitiba. O caminhão, sem controle, bateu na van dos atletas, que foi jogada para fora da pista. Dos 10 que estavam no veículo, apenas um sobreviveu. Nessa região cheia de curvas da BR-376 em Guaratuba, Paraná, o limite de velocidade é de 60 km por hora. Apurações preliminares da polícia apontam que, na hora da batida, às 21h39 do último domingo, sob chuva e neblina, o caminhão passava dos 100 por hora. Acabou não conseguindo frear. Tentei de tudo. O Fantástico teve acesso ao depoimento do motorista da carreta, Nicolas de Lima Pinto. Era a primeira viagem, É um testezinho, ver se eu ia gostar. Nicolas tirou habilitação para dirigir carretas neste ano e transportava uma carga de mais de 20 toneladas de peças automotivas, de Santos, no litoral paulista, até Argentina. Depois da colisão, ele passou no teste do bafômetro e se dispôs a fazer um exame toxicológico. O inquérito policial foi instaurado inicialmente pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Pode ser uma falta de capacidade técnica por parte do motorista na condução do veículo ou uma falha mecânica. Antes de ficar desgovernada, a carreta já havia quebrado ao menos 3 vezes, passado pela mão de 2 mecânicos e sido guinchada, como mostram essas imagens da concessionária que administra a rodovia. Segundo a polícia, na sexta-noite, o caminhão ficou sem combustível na estrada, ainda no estado de São Paulo. No sábado de manhã, já no Paraná, o problema foi na embreagem. Nicolas foi rebocado e acionou o dono do caminhão. E como eles estavam com pressa da carga, ele conseguiu um mecânico que fosse lá no dia. O profissional chegou a substituir a embreagem, mas deixou o posto de combustíveis antes de concluir o serviço, porque a caixa de câmbio caiu na cabeça de seu assistente e o cortou. Só no dia seguinte, um outro mecânico da região, apelidado de Bino, foi terminar o reparo a pedido do dono da carreta. Eu fui só colocar a caixa de câmbio. Já era noite de domingo quando Nicolas seguiu viagem, mas só andou 1 quilômetro e parou de novo. Ele foi até o pedágio mais próximo, escoltado pela concessionária, e reencontrou Bino. Um fio ligado ao sistema de marchas estaria rompido. Eu só descasquei e emendei o fio de volta. Senão o caminhão nem andava. 1h30 após deixar o pedágio, a carreta bateu na van. Tenho certeza que foi problema na caixa. Não engatou. Cada roda da carreta tem um sistema de freio. Ao todo, são 10. Os peritos ainda não concluíram os laudos, mas o Fantástico apurou que os investigadores trabalham com a informação de que apenas um freio estaria funcionando normalmente. 4, como dizem os mecânicos, estariam com meia-vida. Os outros 5
A metade nem funcionavam. O dono do caminhão, Eloy de Longaray, também foi ouvido pela polícia. Disse que os freios foram revisados no mês passado. O veículo está funcionando bem, no princípio está funcionando tudo tranquilo, mas eu gosto de estar em dia. Caso fique comprovado que ele deixou de adotar a manutenção preventiva do veículo e sabia da condição que o veículo se encontrava, ele também poderá, sim, ser responsabilizado criminalmente pelo sinistro de trânsito. Em nota, a defesa de Nicolas informou que em todo o tempo o motorista dirigia de forma prudente e compatível com a via e que um eventual excesso de velocidade deve ser atribuído à falha mecânica que atingiu o sistema de freios do veículo. Já a defesa do dono da carreta diz que todas as normativas para o trânsito e a segurança do veículo foram atendidas. A concessionária, ela é obrigada a avisar a Polícia Rodoviária Federal quando tem esse tipo de ocorrência ou não? Todos os dias são dezenas, centenas de ocorrências desse tipo em cada trecho. Não há uma necessidade, uma obrigação da concessionária reportar esse tipo de informação para a polícia, a não ser que tenha algum crime envolvido, alguma obstrução, ainda que parcial, da rodovia. De acordo com o superintendente da PRF, a cada 4 veículos de carga abordados em operações na Serra, 1 apresenta falhas. Problemas graves que podem gerar tragédias como essa que nós testemunhamos no domingo passado. Entre os ocupantes da van, só o João Pedro, de 17 anos, sobreviveu. O repórter Pedro Vedova conversou com ele e com as famílias das outras vítimas em Pelotas. Dentro do barco, os remadores sabem a sua função. Quem fica na voga puxa o ritmo. A gente vai perguntar o que estamos achando. Fora da água, Nicole e Vitor ditavam a brincadeira. O que você está achando do hotel e das comidas até agora? A comida é top e o hotel é bom também. Kershner e João embarcavam. Olha como ela é sorridente, galera. As posições no meio garantem a potência de um barco. Estamos aqui com Samuel. Eu mesmo. Na viagem até São Paulo, Henry e Samuel também fortaleciam o time. Ellen, olha. Ellen e Angel mantinham o equilíbrio do grupo, como fazem as figuras de proa. Todos protegidos por Ogner Tissot. Água e protetor solar, você entregou? Protetor não, mas água sim. E quem é que tem protetor? Tem que ter pra todo mundo. O treinador pedalava 2 quilômetros com o celular na mão, incentivando a equipe a ganhar cada centímetro na prova. Isso! Se impõe! Se impõe! A dedicação fez os 8 subirem ao pódio em 7 categorias do Campeonato Brasileiro. Os olhos brilhavam mais que medalha. Agradecer a minha mãe que deve estar assistindo isso aí. Como é o nome da sua mãe? O nome da minha mãe é Graciele e tô, assim, muito feliz por ter ganhado, porque isso daí vai vir para ela, essa vitória, pro meu pai que tá lá em cima cuidando de mim. João acha que estava protegido pelo pai durante o acidente. Ele dormia quando a carreta bateu na van. Eram pessoas boas, legais, engraçadas, principalmente umas ali bem engraçadas. Pessoas que eu amava muito e que eu gostava bastante. A volta seria uma celebração em Pelotas, mas foi a tristeza que atravessou a porta. Eram jovens que acordavam de madrugada e dormiam antes das 9, disciplinados e felizes. Eles tinham sido selecionados numa avaliação de 2.000 alunos de rede pública. O Remar para o Futuro descobriu que Ellen tinha fôlego, força e tamanho acima da média mundial. Mas ela também tinha medo d'água. O projeto ensinou Ellen a nadar e teve paciência para ver a menina encolhida no colete dominar o barco e virar a aposta para as próximas Olimpíadas. Ela navegou em águas desconhecidas pela família. Ellen foi a primeira a andar de avião e a fazer uma faculdade. Muita atenção para não deixar os ombros carregarem. Ogner ajustava a postura também em terra. Só ficava se tirassem nota boa. E quem falasse palavrão pagava 10 flexões. Ele conquistou o respeito do remo brasileiro. O Remar para o Futuro vinha revelando 2 em cada 3 atletas das seleções de base. Tudo era obra do Ogner. Ele construiu com as próprias mãos o deck improvisado e a guarderia que estaciona os barcos doados. Foi ele que convenceu fisioterapeutas, médicos, nutricionistas a atenderem de graça seus atletas. Hoje a gente está com um buraco nos nossos corações. Um buraco que precisa ser preenchido por muitas pessoas. Porque uma pessoa não dá conta de ocupar um único espaço que era do Ogner Tissot.
Muitos sentem o vazio de tantas perdas. Têm ainda o medo de ficarem órfãos do projeto. Mas os jovens atletas aprenderam a trabalhar com a dor. A única coisa que eu tenho para falar, vamos remar. É legal, é uma coisa, estado mental, físico, tu ganha muita coisa ali. Eu espero bastante gente agora, que para vir uma nova geração e a gente construir, eu vou estar lá para como posso falar? Receber, acolher. Para receber, acolher eles, dar tudo que eu tenho de mim, que eu sei, que eu já passei. O projeto precisa de braços e as famílias de abraços. O pai do Henry chora no mercado só de olhar para a pasta de amendoim que o filho adorava. Ô pai, tem 2 notícias aí pra ti, uma boa e uma ruim. Fala a boa que eu te amo pra caramba. Tá aí a ruim, meu velho. A ruim tu vai ter que me levar amanhã que tá chovendo demais, né? E, pô, é 5 horas da manhã, né? O irmão gêmeo Eric lembra das meias berrantes de quem coloria a vida da família. Qualquer lugar que ele fosse, ele botava uma meia coloridaça. Essas 2 aqui foram as últimas que ele comprou. É uma de cada porque ele comprou para ele e um amigo dele que ele desceu o double. Ele teceu cada pétala do presente para a namorada que dizia não saber cuidar de flor. O Henry é a pessoa com a maior capacidade de aprendizado que eu já conheci. Então ele, se fosse para qualquer esporte, qualquer arte, se ele precisasse ser qualquer profissão na vida, ele seria o melhor naquilo. Foi até um pouco difícil, porque ele gostava de fazer tanta coisa e acabava se dando bem nessas coisas, que a gente dizia para ele: Henry, tu tá muito sem foco, tu quer tudo na vida, cara. Parecia que o Henry nasceu sabendo de tudo, ou que não tinha tempo a perder, principalmente com a tristeza. Quando morreu a nossa mãe, ele foi o mais forte de todos nós. O pai, que doou um rim para o filho do meio, perdeu um pedaço muito maior. Eles enfrentam mais uma barra, olhando para a luz. Assim como esse raio de sol que ilumina a gente, nesse momento, seria exatamente o que ele faria. Iluminaria cada um e abraçaria com toda a sua força. As famílias vão atravessar o momento juntas, até ficarem as lembranças mais alegres daquela equipe que cruzou antes a linha de chegada. Nessa travessia e nossos abraços. Olha, depois dos comerciais, a investigação que expôs centenas de abusos sexuais na Igreja Católica e se tornou um marco do jornalismo profissional. Uma entrevista com Fernanda Torres, premiada pelo papel de uma mãe de 5 filhos, símbolo da resistência contra a ditadura. E um campeão no esporte e na vida, nas palavras de quem ele mais amou, uma homenagem a Maguila. Meu pai parte do princípio do respeito, né, assim, de respeitar o próximo. O que ele tem a ver com a vida das outras pessoas, né? Vocês fariam isso? Sauna com o pessoal do trabalho? Reunião com o Reginaldo do RH, com a Ângela do financeiro? Aqui na Finlândia é normal. Neste mês de outubro, a Arquidiocese de Los Angeles, nos Estados Unidos, se comprometeu a indenizar mais de 1.300 vítimas de abusos sexuais praticados por mais de 300 padres. O total que será pago por apenas essa diocese ultrapassa 8 bilhões e meio de reais. Este é mais um escândalo sexual enfrentado pela Igreja Católica Americana. O mais notório deles veio à tona em 2002 numa série de reportagens investigativas publicadas pelo jornal The Boston Globe. Um trabalho minucioso que ilustra a importância do jornalismo profissional para a sociedade. Os repórteres Sônia Brit e Paulo Zero foram a Boston contar os bastidores dessa história que marcou época e virou um filme vencedor do Oscar. Não era um crime desconhecido. Era envolto em segredo, escondido por trás da rotina da cidade, das fachadas bucólicas, dos altares. Até o jornalismo jogar luz numa rede obscura de impunidade a pedófilos que destruíam famílias, manipulando a confiança de quem tem fé. Era 2001. No primeiro dia de Martin Barron como editor-chefe do jornal The Boston Globe. A
premiada colunista Aileen McNamara tinha escrito sobre uma ação na justiça com mais de 80 denúncias de pedofilia contra um padre em 5 paróquias diferentes da Arquidiocese de Boston ao longo de 28 anos. A colunista questionava a extensão dos casos de pedofilia acobertados pela igreja e concluía que o público não tinha como saber a verdade. Quando eu li aquilo, meu instinto foi perguntar: a gente pode então encontrar a verdade? Acho que ele pensou, nós somos da imprensa. Nosso trabalho é encontrar a verdade. Boston era, então, a cidade mais católica dos Estados Unidos, um país predominantemente protestante. Martin Barron decidiu que o jornal entraria na justiça para ter acesso aos documentos. Ficou um silêncio total na sala. As pessoas ficaram surpresas que o novo editor, no seu primeiro dia, na sua primeira reunião, tenha falado em processar a Igreja Católica, a instituição mais poderosa da região. E a segunda coisa que ele fez foi pedir ao time do Spotlight para investigar o caso. Foi assim que tudo começou. O time a que o repórter Michael Rezende se refere é o Spotlight, holofote em português, um pequeno núcleo de jornalismo investigativo do jornal. O passo a passo dessa investigação é mostrado em Spotlight, Segredos Revelados, vencedor do Oscar de melhor filme em 2016. Spotlight. Nele, Rezendes é interpretado por Mark Ruffalo e Barron por Liev Schreiber. No mínimo, temos que olhar esses documentos. Nenhum de nós sabia quão grande aquela história era. A gente começou investigando um padre e achou que era uma história importante. E logo ficamos sabendo de mais 5 ou 6 padres. Para cada padre pedófilo identificado, também apareciam muitas vítimas. Uma delas foi Alexa McPherson. Meu contato com a Alexa foi muito comovente e difícil. Ela e o irmão sofreram abuso múltiplas vezes. Encontramos Alexa num subúrbio de Boston. Desde os 18 anos, quando resolveu denunciar publicamente o abuso que sofreu, ela tem sido uma das principais ativistas contra a pedofilia na igreja. O caso dela está detalhado num site que reúne centenas de relatos e documentos. No país inteiro e no mundo também. Toda vez que alguém encontra algum documento sobre o caso, manda para o site. Lá estão o nome e as fotos do padre Peter Kenchong, que abusou de Alexa e de 2 irmãos dela. Você nasceu numa família católica. Correto. O que aconteceu? Quando eu tinha 3 ou 4 anos, esse padre tailandês chegou à paróquia. Minha mãe era muito religiosa, então meus pais convidaram o padre para jantar e ele passou a frequentar a nossa casa. E durante anos e anos e anos, ele abusou não só de mim, mas de 2 irmãos meus. Eu fui molestada e estuprada repetidas vezes. À medida que eu ia crescendo, foi se tornando uma coisa diária. Até meus 9 anos e meio. Um dia, meu pai chegou em casa e flagrou o padre tentando me estuprar no sofá. E qual foi a reação do seu pai? Meu pai arrastou ele para fora de casa, o jogou na calçada, jogou os sapatos e as roupas nele e chamou a polícia. O que veio a seguir é mostrado no filme. Ainda na delegacia, a denúncia foi abafada. E não foi um caso isolado. A polícia, promotores, a justiça, todas essas instituições foram cúmplices, acobertando casos de abuso sexual. O esquema chegava à maior autoridade da igreja em Boston, o cardeal Bernard Law. O grande impacto da investigação jornalística foi comprovar com documentos que a igreja sabia. O cardeal sabia. E não só sabia, como estava trabalhando ativamente para cobertar os casos e garantir que os religiosos pedófilos não fossem alcançados pela justiça. Esta carta, escrita pelo cardeal ao bispo tailandês, falando sobre o padre que repetidamente estuprou Alexa e seus irmãos,
foi uma prova contundente disso. Chame-o de volta para a Tailândia. A polícia está sabendo. Existe um potencial para escândalo aqui. Os documentos do meu caso estavam debaixo da escada da Arquidiocese de Boston. E eles mostram claramente que havia uma acusação de abuso de menor contra ele. E a reação da igreja não foi de como vamos proteger essa menina de 9 anos. Não, foi a gente precisa proteger a imagem da igreja. E agora que eu sou adulta, quando eu olho para trás, eu penso, como vocês ousaram fazer isso? How dare you? A edição do Boston Globe, em 6 de janeiro de 2002, foi devastadora. Relatos de vítimas, pilhas de documentos, provas do acobertamento. Os repórteres do Boston Globe conseguiram descobrir um arquivo com a anotação licença médica ao lado dos nomes de padres acusados de pedofilia. Mas eles simplesmente eram transferidos para outras dioceses, onde ninguém sabia das acusações de abuso sexual. A gente começou com um padre, depois pulou para 6 e depois para 70. E foi como se uma bomba tivesse sido detonada. O Papa João Paulo II aceitou hoje a renúncia do cardeal arcebispo de Boston, nos Estados Unidos. 2 dias pretende recuperar a credibilidade da igreja nos Estados Unidos. Defendeu uma política de tolerância zero. Nesse período de uma década, 900 padres perderam a batina. A resposta entre os fiéis foi uma sensação de traição. Mas não traídos por nós, e sim pela alta hierarquia do clero. Eles entenderam, corretamente, que a igreja traiu os fiéis e os princípios básicos da Igreja Católica. Ninguém culpou o mensageiro, porque as matérias eram baseadas em documentos internos da igreja. Correspondências entre o cardeal Law, outros bispos e autoridades da igreja. O cardeal Law renunciou à Arquidiocese de Boston, mas foi nomeado pelo Papa João Paulo II para uma das mais importantes igrejas de Roma. Essa foi a reação de Alexa quando o cardeal morreu em 2017, sem ter sido punido por acobertar os crimes. Eu não sinto remorso nenhum em dizer, espero que ele receba o que merece no inferno. Quando não há justiça, as feridas não saram. Eu sofro de ansiedade, depressão, tenho transtornos alimentares, tudo que você possa imaginar, pesadelos. Mas eu sempre encontrei maneiras de me reerguer. Eu tenho vários amigos que tiveram overdoses. Meu irmão John tentou suicídio 6 vezes. Desde o Spotlight, centenas de casos de abuso foram revelados na Igreja Católica e em outras religiões. O próprio Rezendes conseguiu, no ano passado, provas de que a Igreja Mórmon oferecia fortunas para calar vítimas de abuso. Procurada por nós, a Arquidiocese de Boston disse em nota reconhecer que o trabalho profundo da imprensa levou a Igreja a reconhecer seus crimes e pecados e que o jornalismo abriu uma porta pela qual a igreja tem passado, respondendo às necessidades dos sobreviventes. Há poucas semanas, um novo caso na Bélgica forçou uma posição do Papa Francisco. Eles escancararam para o mundo ver. Aqueles repórteres foram corajosos de publicar a história. Qual foi para você o impacto da publicação das matérias, vendo tudo vir à tona? Livre. Foi libertador, mas foi pesado ao mesmo tempo descobrir que tantas outras pessoas foram vitimadas e traumatizadas. Foi pesado. E depois a enxurrada de pessoas que revelaram suas histórias era algo que não era possível de conter, era como se uma represa tivesse explodido. Acho que isso mudou a vida de muita gente e muitas leis também. Esse caso mostrou como o jornalismo investigativo é difícil e o que é preciso para fazê-lo de forma correta. E mostrou como jornalistas e toda a sociedade precisam ouvir as pessoas que não têm poder, porque elas geralmente têm coisas poderosas a dizer. No
Boston Globe, um novo time de repórteres, liderado por Brendan McCarthy, continua fazendo investigações profundas que mudam leis e salvam vidas. A gente tem um mantra, uns adesivos que dizem fatos importam. E isso é uma coisa que anos atrás eu mesmo não acreditava que a gente precisaria reiterar ou repetir. Mas fatos são nossa moeda, nosso patrimônio. É preciso reiterar para separar os fatos, que são o objeto do jornalismo profissional, das mentiras disfarçadas de notícias, as tais fake news. O jornalismo profissional reúne documentação, testemunhos, faz uma checagem rigorosa, revela tudo aquilo que autoridades e organizações preferem deixar nas sombras, expõe quais são os interesses por trás de tudo, separa os fatos das opiniões. E é assim que o jornalismo cumpre o seu papel, que é o de garantir que as pessoas estejam informadas para tomar decisões sobre o futuro. Depois do Boston Globe, Martin Baron dirigiu a redação do Washington Post, jornal cujas revelações já haviam acelerado o fim da Guerra do Vietnã e levado um presidente americano à renúncia. A palavra-chave aqui é examinar. Significa que não somos datilógrafos. Não estamos aqui para transcrever o que as pessoas dizem e daí publicar. Nosso trabalho é examinar, olhar atrás da cortina, embaixo da superfície. Em livro sobre a venda do jornal ao bilionário Jeff Bezos e o mandato de Donald Trump, Baron revela que teve de dobrar o número de jornalistas que separam o fato do fake. Donald Trump contou tantas mentiras que a gente decidiu quantificar todas elas. Ao fim de seu mandato, ele tinha falado mais de 30 mil mentiras e afirmações errôneas. Numa ocasião, foram centenas num só dia. A democracia não sobrevive sem as organizações de imprensa que possam oferecer os fatos para que as pessoas possam tomar decisões. Então, se a imprensa não sobrevive, a democracia também não sobrevive. Eu tenho fé no jornalismo, tenho fé na reportagem dos fatos, em seu poder, seu impacto e sua capacidade de fazer do mundo um lugar melhor. Os foram às urnas hoje para escolher um novo presidente. As projeções indicam o segundo turno. A disputa ficará entre o candidato da Frente Ampla de esquerda, Yamandu Orsi, e o candidato da direita, Álvaro Delgado, que é do mesmo partido do atual presidente, Luiz Lacalle Pou. Boa noite, a gente que agradece vocês por essa jornada. Obrigada, Bonner e Renata. E olha, nesse domingo de celebração da democracia, o Fantástico traz a história de uma mãe de 5 filhos que não se deixou calar pela ditadura e exibiu, né, Polly, um sorriso desafiador. Ainda Estou Aqui, filme original Globoplay, ganhou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza e é o representante do Brasil na disputa por uma vaga no Oscar. A repórter Sônia Bride conversou com a Fernanda Torres, que vive a Eunice Paiva, o Celton Mello e o diretor Walter Salles. São as imagens de uma família só vivendo a vida, na praia ou na rotina de uma casa cheia de crianças, livros e amigos. O filme tenta te convidar para ser um viajante não somente nos anos 70, mas na intimidade de uma família. Eu tive a sorte de conhecê-los, então eu vivi bastante naquela casa e ela me mudou. Eu lembro da música constante, eu lembro das discussões políticas que vazavam de uma sala para outra. Então era um ambiente muito vivo e eu tentei reencontrar essa pulsação dentro do filme. As cenas provocam uma angústia imensa, porque o tempo todo sabemos que essa família está no Rio de Janeiro de 1971. Anda! Sai do carro! Você vê a história com H maiúsculo, na história do país, mas também a história daquela família, pela ótica daquele pai, mãe e 5 filhos. São os anos de chumbo da ditadura militar, que um dia invade aquela casa. Eu vou só ajudar esses senhores.
E aí eu já volto, filha. Tá bom. A história de Rubens Beirote Paiva, deputado federal caçado pelos militares, é conhecida hoje graças à Comissão da Verdade. Num quartel do Exército, ele foi torturado e morto. É um dos 210 prisioneiros políticos desaparecidos. Seus corpos foram ocultados para esconder os crimes cometidos pelo Estado brasileiro. A gente sai do filme com aquela vontade de ter tido mais de você ali, mais daquele personagem, aquele pai com aquelas crianças, de ter visto mais disso. Isso é ótimo de ouvir, porque é sinal que deu certo. Você precisava se encantar e sentir falta dele, o filme inteiro. Uma casa que você viu tão habitada, tão solar no início, né? E de repente aquela casa perde a luminosidade e você tem a sensação de dor e de angústia e de ausência naquele espaço doméstico, né? Naquele espaço privado. No vazio deixado pelo pai, a história que o filme conta é a da mãe, Eunice Paiva, mulher de Rubens. O que aconteceu com eles é da dimensão do trágico e do indizível. É indizível, é inimaginável. Então ela se recolhe e ela ensina aos filhos a seguir em frente. É uma figura tipo trágica grega, né? Uma mulher que de repente se vê sozinha com 5 filhos. 3, 2, 1... Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu. Pediu o quê? Uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. É uma mulher que nunca quis se vitimizar em público, porque ela sentia que isso era dizer para a ditadura que eles tinham conseguido vencer sobre ela. Então, por isso ela sorria nas fotografias, por isso ela, inclusive, talvez não tenha contado nunca aos filhos o que aconteceu. Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice e Rubens, contou em livro a história que Walter reconta no filme. Na história daquela mulher, tinha uma afirmação de vida, sabe? Tinha uma afirmação de uma identidade muito própria de uma mulher que, de alguma forma, é uma heroína silenciosa no Brasil. Você tá bem, mas... Tô filho. É desenho, claro que é desenho. Eunice se transforma. A dona de casa vira advogada das causas indígenas e das famílias de desaparecidos. O reconhecimento do Estado brasileiro de que Rubens Paiva havia sido morto só veio em 1996. É uma sensação esquisita, né? Sentir alívio com um atestado de óbito. Esse filme tem essa diferença também. Ele é visto pelo ponto de vista da mulher e da família. Que raramente a gente narra as questões políticas pelo lado da família e da mulher. E aí, nesse filme, você percebe o quanto isso é político, né? O quanto o papel da mulher é um papel político. Walter recorreu à memória para recriar ambientes e sensações na casa da família que ele conheceu adolescente. Ele disse que um dia ele estava na praia e a casa estava fechada, coisa que nunca acontecia e nunca mais abriu. Ele reabriu essa casa. É uma coisa... Eu acho uma metáfora para o cinema tão lindo isso, sabe? E quando o mundo entra pela porta, reage assim. É humano e fala de família e fala de perda. Então, mesmo que você não tenha tido essa perda, parecida com a da família Paiva, as perdas te comovem e acaba você fazendo essa associação e acho que esse é o ponto. É um filme que você sente. Ainda Estou Aqui ganhou o melhor roteiro no Festival de Veneza, prêmio do público nos festivais de Vancouver e de São Francisco. Fernanda Torres levou o prêmio de melhor atriz de filme internacional dos críticos de cinema dos Estados Unidos e Canadá. É uma atuação contida, mas é uma atuação que tem um grau de dramaticidade muito grande, mas é dentro de uma faixa contida. Então você tem que oferecer muitas camadas ali muito próximas umas das outras, onde tudo se vê no rosto com um mínimo de expressão. O tempo inteiro ela está dizendo muito com muito pouco.
E isso é muito difícil no cinema, sabe? O público da televisão tem uma memória forte de Fernanda na comédia. Eu vinguei em 2 séries muito populares, né? Os Normais e o Tapas e Beijos. Graças a Deus, amo a Vani, amo a Fátima. Ele homem fez aquilo de ruindade. Você tem que falar com o Jurandir, que o Jurandir vai pegar aquele motorista de ônibus, vai fazer ele engolir aquele volante. Quem sou eu, na verdade? A Vani de cabelos rebeldes ou a Vani de cabelo escovado? Fazia tempo que ela não fazia drama ou tragédia. O filme ofereceu essa possibilidade e ela abraçou e pulou sem rede de proteção. Porque para ter uma atuação nesse nível, sabe, você não pode pular com paraquedas. A atuação, aclamada e premiada por onde passa, exigiu também fisicamente de Fernanda. Eu achava que eu não tinha peso para perder, só que ela tinha obsessão por magreza porque a família toda engordava. E ela vai para a prisão e perde 11 quilos em 9 dias. Eu não consegui chegar no que ela chega de magreza na prisão, mas eu perdi 8 quilos, 8 a 10 quilos. Acho extraordinário de ter mãe e filha no mesmo filme, porque eu acho que é também a demonstração de uma potência brasileira, de como nós temos atrizes extraordinárias, de gerações diferentes, inclusive de atrizes muito jovens que estão fazendo a estreia no filme. Quanto talento que tem nesse país, sabe? Fernanda Montenegro é Eunice já no fim da vida, com Alzheimer. Em poucos minutos, uma performance arrebatadora. Um crítico norte-americano disse que a interpretação dela era uma lição em 4 minutos, é um masterclass em 4 minutos, em que tanto é dito com tão pouco, mas com uma força expressiva extraordinária. E só as maiores atrizes de qualquer latitude, de qualquer cultura, conseguem isso. Sorte a nossa de viver no tempo de Fernanda Montenegro. Com 95 anos, Fernanda, mãe, não faz o circuito dos festivais, mas foi na pré-estreia no Rio. Eu acho que o Walter tem essa mágica. Tem uma linguagem profundamente brasileira e, ao mesmo tempo, tem uma transcendência do que nós somos como caráter, como cultura, como povo, como sobreviventes. Central do Brasil, dirigido por Walter, foi indicado ao Oscar de Filme Estrangeiro e Fernanda Montenegro ao de Melhor Atriz. Agora, outro filme de Walter e a outra Fernanda podem repetir o feito. Ainda Estou Aqui é o representante do Brasil na corrida pelo Oscar. A gente ter orgulho do nosso cinema já é o prêmio maior, sabe? O filme ser recebido amorosamente no Brasil também é um prêmio. Se é nomeado para qualquer coisa que não um filme estrangeiro, que a gente tem grande chance de ser nomeado, estoura champanhe, porque é em português, lembre disso, é um milagre já. O milagre do cinema acontece em Ainda Estou Aqui, que emociona gente de culturas distantes com uma família que faz o Brasil se reencontrar com a sua história. E o Brasil perdeu essa semana um dos seus maiores boxeadores, um ídolo que conquistou milhões de fãs e muitos nem eram tão ligados ao esporte. Maguila divertia os brasileiros com o seu jeito simples e um carisma enorme. A repórter Flávia Sintra conversou com Júnior, filho caçula do boxeador, e Irani, a viúva. Eles falaram sobre um homem que defendia valores como o respeito, a tolerância e condenava o preconceito. É difícil explicar como acontece, mas às vezes ídolos do esporte extrapolam os limites de suas arenas. E não há dúvidas de que esse é o caso de José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, boxeador peso pesado e ícone cultural. Você comia muito sorvete de morango? É morango, é esquistropé, eu aprendi fácil. Homem sergipano que vem
muito cedo aqui para São Paulo, buscar outras oportunidades e que sempre trouxe muita leveza, assim, um jeito brincalhão, ingênuo, quase infantil, assim, de lidar com a vida. Todas as pessoas que você fala Maguila tem alguma coisa para lembrar de engraçado dele. Quando a gente fala Maguila, é quase que automático sorrir. Eu acho que ele tem esse lugar de trazer alegria mesmo, nas falas que beiravam esse lugar cômico dele mesmo. Acho que era algo muito natural. No auge, inspirou letra de música. Eu vou lutar, eu sou Maguila, não sou Tyson. Depois de aposentado, se arriscou a fazer música. Chegou a ser comentarista de economia em telejornal. O que adianta, meu povo? É o alimento básico que o pobre come, tá estável o preço, mas sumiu do supermercado. Não adianta nada. Ele criticava. Você rever esses comentários, um olhar tão esclarecido sobre os problemas sociais do país. Poucos dias antes da morte de Maguila, esse vídeo dos anos 90 viralizou na internet. O homossexualismo é uma doença ou é uma coisa normal que depois... Como é que você vê isso? Eu não acho que isso é uma doença. Deus que fez ele assim, então a gente não pode ser contra. Eu não sou contra. O que você falaria para sua filha? Se eu ver um homem beijando o outro e ele vir me perguntar: pai, o que é isso? Um homem beijando o outro. Eles querem beijar? Saudável. Meu pai era essa pessoa simples que tinha um olhar tão crítico e tão respeitoso. Parte do princípio do respeito, né? Assim, de respeitar o próximo. O que ele tem a ver com a vida das outras pessoas, né? Era dele. Era dele. E você cresceu vendo ele se posicionar dessa maneira? Sim, com isso e com outras coisas, com racismo. Nossa, ele não gostava. O próprio apelido que carregou por toda a vida teve origem numa alusão racista ao personagem de desenho Maguila, um gorila. Eu falei, nossa, esse nome Maguila é o seu nome? Ele falou, esses caras colocaram aí que parece um macaco, Maguila. E ele subverte, né, essa lógica. Esse fato dele assumir o nome, né, que é um nome preconceituoso, eu acho que é assumir e botar pra jogo mesmo. É isso aí, eu sou Maguila. E marcou o Brasil com esse nome, né? Ressignificou. Ressignificou, exatamente. O Júnior cuida das redes sociais do Maguila e do acervo pessoal. Já tinha entrado duas, hein? Como esses registros, mostrando que o boxe e a música seguiam presentes na rotina da família. Comecei a olhar para esse material todo nesse intuito de preservar a memória mesmo. O legado que ele deixou é imaterial. É sobre o que ele carrega, né, de simbólico, assim. Mesmo com toda essa dedicação aos registros do pai, a gente conseguiu surpreender o Júnior. Essa é uma entrevista de 1999 que o Maguila e a Irani deram juntos ao Esporte Espetacular. Olha que fofura do pai. Ah, Juninho, que lindo. Eu não lembro. Oh, mamãe. Os homens da minha vida, olha. Mas esse é muito carinho. O que você mais gosta dele? A sinceridade dele. O que eu mais gosto dela mesmo. Eita, ele falou besteira. Meu Deus do céu. Esse é o Maguila. Esse é. Era assim. Era assim. É isso, ele era um brincalhão, um fanfarrão mesmo. Vai me dar muita saudade. Maguila se apaixonou por boxe na infância. Eu me interessei por boxe porque eu sempre fui fã do Muhammad Ali. No final da adolescência, começou no esporte. Era servente de pedreiro, depois passei a pedreiro, depois comecei a lutar boxe com 17 anos. Conheci o mundo inteiro lutando boxe. Adilson é o mais novo ídolo do boxe brasileiro. Enfrentou alguns dos maiores nomes de sua época, como Evander Holyfield e George Foreman. Mas só que eu lutei o velho, já estou. Bate no velho, parece uma parede. Bati e botava o pai, você tá batendo em borracha. Nos últimos anos de vida, decidiu colaborar também com a ciência. Maguila tinha encefalopatia traumática crônica, doença antes conhecida como demência pugilística. Em 2018, ele expressou a vontade de, após a morte, doar seu cérebro para a Faculdade de Medicina da USP, onde um grupo estuda as consequências de impactos repetitivos na cabeça de atletas.
Os cérebros do também boxeador Éder Joffre e de Luiz Bellini, capitão da seleção brasileira no primeiro título nacional na Copa de 58, também fazem parte das pesquisas. A equipe médica conversou comigo, Irani, essa doença a gente só vai poder ter um diagnóstico final dela quando a pessoa morre, pega o cérebro e vai para estudo. E ali a gente pode até ajudar outras pessoas. Ele estava bem. Falou, não, mas pode fazer isso. Eu acho que ele deixou marcas que quebraram muitas barreiras. Acho que agora, no final da vida, a nossa relação foi se transformando, assim. O amor que já existia foi se inflamando, assim, positivamente. Eu chegava para visitar ele e os olhos dele brilhavam, assim. Meu pai é um lutador, literalmente. Nasci num berço de pessoas muito guerreiras. Eu vou lutar, eu sou Maguila, eu sou Maguila, eu sou Maguila. Agora você aí me diz uma coisa, o que é que você acharia de ir a uma reunião de trabalho numa sauna? Não gostar não, mas enfim, o correspondente Rodrigo Carvalho mostrou domingo passado que a Finlândia se tornou um exemplo no combate às fake news, né? E também descobriu que no país as saunas tem que suar para fechar negócio, gente. Relaxar com a família e renovar as energias. Reunião de trabalho precisa ser desse jeito? Quem foi que disse? O finlandês sabe relaxar. Eis um povo obcecado por sauna, tanto no pessoal quanto no profissional. Vocês fariam isso? Sauna com o pessoal do trabalho? Reunião com o Reginaldo do RH, com a Ângela do financeiro? Aqui na Finlândia é normal. Eu sou a Josephine, gerente de parcerias de uma empresa. Eu sou Sarita, diretora executiva. E por aí vai. Todo mundo colega de trabalho e acostumado a se ver assim, seminu. Eles falam que trazer a reunião para cá é bom para arejar as ideias. E que até no parlamento finlandês tem sauna. Dizem que nos anos 80 era muito comum políticos e empresários tomarem decisões importantes assim, com pouca roupa. Na Finlândia é bem comum que os finlandeses levam os estrangeiros na sauna também, para que elas também possam experimentar como é o sauna, então também fazer negócio na sauna. Normalmente a gente faz isso com toalha ou com roupa de banho ou algo assim, né? Tem gente que fica nu na sauna com qualquer um, estranhos, amigos e até colega de trabalho mesmo. Mas isso com pessoas do mesmo sexo. Numa sauna como essa aqui, mista, a gente usa toalha. Pois vamos então à etiqueta da sauna finlandesa. Nudez está liberada quando a sauna não for mista, mas joga uma água no banco antes e depois de sentar. É de bom tom. Outra coisa, silêncio. Não seja inconveniente. Não vai ficar puxando papo com um pelado desconhecido. E proibido o celular. Ninguém quer ficar ouvindo barulho de mensagem. Muito menos ficar cabreiro se tem alguém tirando foto. Mas eu fico encucado é com a coisa da nudez. Aí me bateu uma dúvida. E com a família na sauna, gente? Com os pais? Não é estranho? Pra gente, essa pergunta é que é estranha. Para os finlandeses, a sauna não é algo sexual. A nudez da sauna não é sexualizada. A maioria das casas aqui na Finlândia tem sauna. Essa nossa casa tem 3 quartos, um banheiro. Uma sala, um marido perdido na cozinha e a sauna. Essa gracinha que está em pé aqui na banheira é a Minska, de 1 ano, e é experiente no negócio já. Ela frequenta a sauna desde que tinha 2 meses, sabe tudo. Aí tem do lado dela ali a Meta, de 2 anos, aqui do meu lado o Jerry, de 9. É essa tradição aqui. Isso é comum, família inteira apertada na sauna, um bafo aqui muito bom, estamos curtindo aqui. Finnish people are sauna people. Nós somos um povo da sauna. Os bebês no início ficam bem pouquinho, mas logo pegam um jeito. O pai costuma ter o momento dele, aquela coisa do recanto do guerreiro. A cervejinha e esse chumaço de erva, a virta.
Os finlandeses usam essa planta para dar um cheiro no ambiente, liberar as energias, purificar e zoar repórter estrangeiro. Mas é fato, a sauna aqui nesse país pode ter um lado meio espiritual mesmo. É um jeito de se desfazer das coisas que tenho no meu corpo ou na minha mente que já não fazem parte de mim. A gente está na sauna pública mais antiga da Finlândia, de 1906. Fica na cidade de Tampere. Aqui sim, nada de roupa. Temperatura altíssima, 80 graus. Homens numa sauna, mulheres na outra. Custa 7 euros por hora, uns 40 reais. A alma do negócio nessa sauna raiz é o velho forno de alvenaria. O Alexander chega às 6 da manhã, todo dia, para acender a lenha e preparar tudo. Já nessa sauna, a mais pop da capital Helsinki, o cara é o Stefan. Aqui, 6 mulheres receberam o Fantástico e trouxeram um ponto de vista feminino dessa história. Uma gosta da sauna para meditar, outra para ler um livro, e as mais novas para fazer festa, um esquenta para balada. Elas me contaram que antigamente era normal as mulheres parirem nas saunas. Ainda hoje, a sauna é um lugar que no início do trabalho de parto, as mulheres vêm para relaxar, para começar a se preparar. É uma cultura que acompanha o finlandês pela vida toda, literalmente até o fim. Por exemplo, a sauna é o lugar onde os corpos são preparados, lavados antes de um funeral. É algo muito enraizado na nossa cultura. Eu pergunto se elas já passaram por alguma situação ruim na sauna, de algum homem ficar importunando, por exemplo. Não na sauna. As mulheres lá da sauna corporativa falaram a mesma coisa. Eu adoraria dizer que o respeito dentro da sauna se reflete em toda a cultura, mas não. Todas disseram também que a cultura da sauna colabora para algo bem positivo, naturalizar diferentes tipos de corpos. No meio da conversa, um mergulho no Mar Báltico. Sair da quentura daquela sauna e cair nessa água é uma beleza. 19 graus, a água, verão, mas assim, verão finlandês, né? Verão nórdico, um ventinho, mas tá gostoso aqui, tá gostoso. Recentemente, a sauna finlandesa virou patrimônio cultural e material da Unesco, uma tradição de bem-estar. Em casa, no trabalho ou com os velhos amigos do bairro, a Finlândia consegue o que meio mundo hoje tenta a beça: parar e relaxar um pouco. A seguir, o Botafogo ainda mais líder do Brasileirão e também uma briga entre organizadas de Cruzeiro e Palmeiras termina com 1 morto e 17 feridos. O personagem da novela Mania de Você que tá dando o que falar. Você devia se inspirar nela. Você viu que ela não tem um pingo de gordura. É como se ele fosse um vampiro que estivesse sugando toda a luz da Fátima, né? E o humor de Bruna Luiz, sucesso nos palcos e nas redes sociais. O primeiro pedaço não pode ser pra mim, porque sou diabético. E o meu pedido vai acontecer daqui a pouco. Os comentários do Robson, o personagem do Heriberto Leão em Mania de Você, são totalmente machistas. E o drama da Fátima, interpretada pela Mariana Santos, espelha o que muitas mulheres vivem no dia a dia. Agora, como reagir? A repórter Tabata Polini conversou com os atores da novela e com quem conseguiu dar um basta. Fátima. Oi, Robson. Cheguei.
Ah, não é possível. Você tá pensando em ir com essa roupa pra festa? Ele dita o que ela vai vestir. Ei, você não vai jogar assim. Você tem uma imagem a preservar. Tá com vergonha? Fecha o olho. O que pode comer. Não. Em excesso também não. O que vai ou não fazer. Vamos lá, meu amor. Vai se pesar, vai. 200 gramas, não acredito, é muito pouco. Eu vou pedir pra Diana mais umas receitinhas fit. Então a gente vai acertar. Que receitinha fit? Ela te dá receitinha fit, não acontece nada com você. Ela fica toda sequinha, e você? O casal Fátima e Robson vive na novela Mania de Você situações que a Ariane conhece bem. Quando você assistiu às cenas da novela, o que você sentiu? Parecia que eu tinha voltado lá no meu passado. Não, eu acho que você tá comendo demais. Você precisa vestir dessa forma. Ele podia comer um sanduíche maior. O meu sanduíche tinha que ser o menor. E aquilo ali foi me gerando uma compulsão. Eu comia e tinha culpa. Comecei a ter uma distorção de imagem. Eu me via de um tamanho que eu não era. Eu fazia de tudo pra ser da forma que ele queria. Mas eu me perguntava, por que você tá comigo sendo que eu não sou suficiente? Me fala uma coisa. Se eu sou tão fora assim do que você quer, por que você não tá comigo? A atriz Mariana Santos é quem interpreta a Fátima. Você agredir verbalmente, diminuir a capacidade de trabalho de uma pessoa, a capacidade dessa mulher se achar bonita, interessante, maravilhosa, como todas nós somos. Isso é de uma violência absurda, porque isso anula a sua vida. Esse narcisismo do personagem, sabe? Esse excesso de autoconfiança. Na verdade, eu acho que esse cara, ele tá com a autoconfiança lá no pé. E para compensar isso? Ele tem que fazer com que a mulher dele se sinta menos que ele. Porque para um homem chegar e falar isso, verbalizar, eu sou gostoso, olha aqui, né, eu faço jejum intermitente, então eu tô aqui, eu sou maravilhoso, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é ridículo, beira o ridículo, né? Você se acha, né, Robson? E você se perde, Fátima. Isso é que é uma mulher de verdade. Você devia se inspirar nela. Você viu que ela não tem um pingo de gordura. Quando eu fui chamado para fazer o Robson, eu sabia que ia ser um assunto extremamente delicado, extremamente importante. Sabe o que mais me dói? É a sua ingratidão. Eu faço tudo por você. Eu te treino, te oriento na dieta. Você não tá nem aí. Você é que me faz sofrer, Fátima. Eu que te faço sofrer? E há um certo prazer no Robson. É como se ele fosse um vampiro que estivesse sugando toda a luz da Fátima, né? Nas redes sociais, dezenas, centenas de milhares de comentários de pessoas conversando comigo, nas ruas também. Mulheres que não tinham consciência, passaram a ter em determinado momento e se separaram. Ou mulheres que viveram e não sabiam que estavam vivendo. Porque existem muitos Robsons por aí. Eu entendo que hoje na sociedade não tem mais espaço para isso, né? Eu acho que antes era uma coisa muito comum a gente ver na época da minha mãe. Já passei por isso, já vivi, já estive nesse lugar. A gente não sabia, não tinha acesso à informação. São palavras que são ditas e só depois você se dá conta. E se fosse hoje em dia, Flávia? Eu ficava nem 5 minutos. A violência psicológica, ela é caracterizada, né, por controle, humilhações, xingamentos, isolamento do convívio com a família, com os amigos. Não tô te reconhecendo. Não tô. Prazer. A Ariane conseguiu. Ela abriu o próprio negócio, entrou na faculdade de psicologia e está escrevendo um livro para ajudar outras mulheres. Depois de todos os relacionamentos abusivos que eu tive, eu comecei a terapia, comecei a falar, comecei a colocar pra fora. Ali eu tive um recomeço, né? Porque eu entendi o meu valor. Acho que a gente tá torcendo aqui para essa mulher dar uma virada, assim como todas as mulheres que passam por algum tipo de violência, né? Para que essas mulheres percebam e consigam recuperar suas vidas de volta. Se acostuma, Robson. Se acostuma, porque eu nunca na minha vida tinha me sentido tão bem assim. Em toda a minha vida tão livre, tão leve, com meu corpo, com meu espírito.
É isso, mulherada. Bora abrir o olho, viu? E agora vamos falar de uma mulher livre, não é isso? A humorista Bruna Luiz é uma das primeiras mulheres a se aventurarem em um mundo dominado pelos homens, a comédia de stand-up. Além dos palcos, ela conquistou o público também das redes sociais e tem levado gargalhadas mundo afora. Quem vê a Bruna assim, sozinha, no palco de um teatro lotado em São Paulo, nem imagina que ela tenha seus momentos de mau humor. Não estando com fome, é uma pessoa maravilhosa, né? Ela perde a razão quando está faminta. Posso embarcar? A senhora pode sim embarcar, porém, a sua mala não é padrão. Eu falei, você também não é que você é feia? Bruna Luiz tem mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, onde compartilha trechos dos shows que faz, interagindo com a plateia. São mais de 40 apresentações por mês. Eu tô muito triste essa semana. Eu descobri que eu não posso ser mãe porque eu não tenho habilidade para fazer cabelo maluco na semana da escola. Bruna Luiz nasceu no Paraná e no mês passado completou 40 anos. A comemoração foi simples, em casa mesmo, em São Paulo, com parentes e amigos, e ao som de um bom pagode. A Bruna, desde criança, foi muito alegre, muito alto astral, extremamente espontânea, né? Muito direta, espontânea, às vezes até demais, né? Sincerona, às vezes me deixava assim numa situação meio saia justa, mas muito alto astral. Em família, qualquer besteira que a gente faça, e se ela estiver junto, pronto, né? Você pensa, meu Deus, eu sou, né? Vai virar piada, vai virar texto. E vira mesmo, né? Ela não respeita ninguém, não respeita a mãe, não respeita nada. Vira texto com certeza. Nem na festa de aniversário, Bruna perdeu a chance de fazer piada com os convidados. Nossa, o primeiro pedaço não pode ser pra mim, porque sou diabética. O meu pedido é... Pronto, pedi. E o meu pedido vai acontecer daqui a pouco, a hora que vocês forem embora. O início da carreira não foi fácil. Bruna enfrentou preconceitos, principalmente por ser mulher, num mercado dominado pelos homens. Eu nunca acreditei, de verdade, que mulher não podia fazer comédia. Eu já vim de um lugar onde mulheres faziam piadas e acho que por isso que isso nunca realmente entrou em mim. Eu nunca acreditei de verdade. É óbvio que tem preconceito? Tem. Mas hoje eu já enfrento muito menos do que eu enfrentei quando eu comecei. Desde a infância, a Bruna usa o bom humor para lidar com todas as dificuldades. Eu vim de uma família que a minha mãe me criou sozinha. Meu pai foi comprar cigarro, infelizmente não achou a marca que ele queria e até agora estamos esperando ele voltar. Eu venho de uma família de mulheres, basicamente. A minha avó só teve filhas mulheres, a minha mãe e as minhas tias também só tiveram filhas mulheres. Todas casaram, nenhum casamento deu certo, todos os homens foram embora. E eu só tenho uma tia que é casada, que é sapatão, que é a sapatinha. Eu acho que o humor na minha vida começou muito por causa da minha família. Ela começou desde menina em curso de teatro, acreditando que ia fazer teatro. Ela vai me matar por eu falar isso, mas ela, nossa, não era nada boa atriz, né? Mas ok. Entrevistar a minha mãe, que medo que eu tô. Será que vocês vão pagar minha terapia depois? Calma, Bruna. Sua mãe só disse verdade. Gente... Você sabe disso. Eu demorei um pouco pra entender que eu era uma péssima atriz. Eu era ruim de verdade. Porque eu fazia comédia e as pessoas riam. E eu fazia drama e as pessoas riam também. Bruna só cresceu na carreira depois que se dedicou à comédia de stand-up. A veia do humor é completamente ligada à cura. É um jeito de dar leveza para qualquer dor, doença, qualquer tristeza que tenha acontecido. Até os relacionamentos que deram errado se transformaram em boas risadas. Se eu fosse pedir música no Fantástico, a cara fora que eu levei, a cara 3 fora, meu amor, tinha virado uma discoteca da Bruna, entendeu?
sucesso da Bruna Luiz é tão grande que ela tem lotado palcos fora do Brasil. Aqui em Lisboa, ela esgotou todos os lugares desse teatro. 3 dias lotados que conquistaram os portugueses e atraíram os brasileiros que vivem na Europa. Eu vim de Amsterdã, eu vim encontrar uns amigos e, por acaso, soube do show dela, fiquei louca e vim sozinha, inclusive. Muito rápida, pensamentos rápidos e sempre inteligente nas respostas, na interação com o público. E isso chama sempre muita atenção, né, da gente. Nós é besta. Hoje no Brasil, o stand-up só ganhou a proporção que ganhou por conta da internet. Se eu estou aqui em Portugal com uma turnê lotada antecipadamente, é por conta da internet. Que aqui também em Portugal que tem de velho, né? É a primeira vez que eu venho assistir um show ao vivo dela. Costumo vê-la todas as noites, praticamente, nos streams. Eu queria estar mais perto dela, se possível até falar com ela, se fosse o caso. Ué, invadiram? Um encontro que o Fantástico ajudou a acontecer. E aí, gente, tudo bem? O Alex é brasileiro e se casou com o Ivo, que é português. Aqui, um abraço a português. Ah, peraí, você é português e você... Sou brasileiro. E por que você tá dando 2 beijos? Tá doida? É o costume. Faz quanto tempo você tá aqui? 9, vai fazer 10 anos já. É o costume, tá bem acostumada. E depois de muitas risadas, a hora mais esperada, da foto. Obrigada Só não posso casar comigo, que eu tenho marido. Droga, desgraçada, eu queria ser sua amante. Eu espero que o meu trabalho atinja cada vez mais e mais pessoas com leveza. Eu espero conseguir fazer mais pessoas rir. Eu me sinto muito orgulhosa e fico muito feliz quando alguma comediante mulher vem e me fala que se inspirou em mim. E isso aí eu acho que não tem preço.